Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bruno Mais. Eu me chamo Bruno Jordão e no episódio de hoje a gente vai dar continuidade naquele código que iniciamos no vídeo passado. No vídeo passado a gente criou um código onde a gente pega lá da internet toda a série histórica dos preços de uma determinada ação e coloca em uma tabela, em um data frame. No vídeo de hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar todos os preços, toda essa série histórica e jogar num gráfico onde a gente vai conseguir visualizar todo o sobe e desce dessa ação ao longo de um determinado período. Então fique comigo até o final do vídeo e depois da vinheta a gente vai começar a codificar. Roda a vinheta, produção! Então, pessoal, sem mais delongas, eu tenho aqui a pastinha onde tem o nosso arquivo ações. E para abrir esse arquivo, é claro, temos que abrir o Jupyter Notebook. E para isso a gente clica aqui em cima, escreve CMD, dá Enter, vai abrir o prompt de comando dentro dessa pasta ações e digita Jupyter Notebook. E dá Enter, e aí o nosso Jupyter Notebook ele vai abrir. Tá? Então a gente vê aqui que abriu o Jupyter Notebook e tem o nosso arquivo aqui, ações. Dando um duplo clique nesse arquivo, vai abrir aqui o Jupyter Notebook e aqui tem toda a nossa codificação. Então, pessoal, esse código aqui é o código que a gente montou no vídeo passado. Observe que aqui está o tick da Petrobras. Então, eu vou apagar esse tick e vou colocar o tick da Gerdau, que foi a ação que eu comprei. Lembrando que eu não estou fazendo nenhuma recomendação. Eu comprei apenas uma cota justamente para estar de forma didática mostrando para vocês. Então, vou colocar aqui o ticker da Gerdau, que é GGBR4. E agora sim a gente vai rodar esse código só para vocês verem o resultado que a gente obteve no vídeo passado. Então, foi isso aqui, ó, Shift Enter. Rodei a primeira célula, Shift Enter, a segunda célula, Shift Enter, a terceira célula, Shift Enter, a quarta célula e Shift Enter, a quinta célula. Observe que aqui a gente tem toda a série histórica de preços da ação da Gerdau. O que vai interessar para a gente, nesse primeiro momento, é apenas a coluna do fechamento daquela ação. Tá? Então, nós temos aqui a coluna Open, High, Low, Close, que é do fechamento, fechamento ajustado e volume. O que vai interessar para a gente, a coluna do fechamento. Eu quero agora criar um gráfico dos preços dessa coluna. O que a gente faz? Para criar gráfico, a gente utiliza a biblioteca Matplotlib. E a gente pode perceber que o apelido que a gente deu para essa biblioteca foi PLT. Então, tudo que a gente vier a fazer agora, a gente vai utilizar esse apelido PLT. Então, vamos começar nessa célula aqui. Eu quero criar o gráfico para a coluna Close. Então, o que a gente faz? A gente coloca PLT, ponto, e utiliza um método do Matplotlib para plotar gráfico, que é o quê? Plot. Eu abro e fecho o parênteses. Dentro do parênteses, a gente coloca alguns parâmetros, sendo que, nesse momento, a gente só vai utilizar um único parâmetro. E que parâmetro é esse? O nome da coluna que a gente quer fazer o nosso gráfico. Só que a gente faz da seguinte forma, a gente coloca a variável que contém toda essa tabela, que é preços ações. Então, eu vou copiar aqui e colar aqui, que é a variável que tem toda essa tabela. E aí, aqui no finalzinho, eu abro e fecho colchetes e abro e fecho aspas duplas. E entre essas aspas duplas, eu vou colocar o nome da minha coluna. E qual é o nome da minha coluna? Que eu quero fazer o gráfico. Close. Então, vem aqui, ó, Close. Eu tenho que digitar exatamente conforme está aqui no nome da coluna. Feito isso, vou dar um Enter aqui embaixo. E agora eu vou
exibir esse gráfico. E como é que a gente exibe o gráfico que a gente quer? Então a gente coloca plt.show, abro e fecho parênteses. Aqui a gente não precisa colocar parâmetro nenhum. Então só isso é o suficiente para a gente poder graficar a nossa coluna. Lembrando que eu estou graficando apenas a coluna close. Então se eu vier aqui apertar Shift e Enter, a gente vai ter o gráfico, tá, da coluna close. Se eu quisesse uma outra coluna, sei lá, volume, é só vir aqui, ó, volume, Ctrl C, e eu coloco aqui no lugar do close, Ctrl V, e Shift e Enter. Pronto, aqui nós temos o gráfico do volume. Só que eu não quero do volume, eu quero do fechamento. Então, ó, close, shift e enter. Pronto, a gente tem aqui o nosso gráfico. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma melhorada nesse gráfico aí. A gente vai colocar um título, um label aqui na lateral, um label aqui na parte inferior, enfim, uma legenda. Então a gente vai estar melhorando esse gráfico. Primeiro, para a gente alterar o tamanho desse gráfico, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou vir aqui nesse PLT, aqui do lado, vou dar Enter, e nessa parte de cima eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar plt.figure. Vou abrir e fechar parênteses, e como parâmetro, a gente vai colocar o seguinte, a gente vai escrever pigsize recebe igual, abro e fecho parênteses. Aqui dentro eu vou colocar a largura e a altura. Então, vou colocar aqui 15,3. Vou colocar que essa figura vai ser uma figura com uma grande largura e uma altura pequena. Então, ela vai ficar meio esticada. A largura grande e a altura pequena. Então, ó, largura 15 e altura 3. Se eu vier aqui apertar Shift Enter, observe que ela já ficou nesse formato. Agora eu vou colocar um título aqui em cima. Então vem aqui, ó, clica aqui do lado e vou botar embaixo. Enter. Agora eu vou colocar aqui, ó, plt.title, title, abro e fecho parênteses. E aqui dentro, como parâmetro, eu abro e fecho aspas. E aqui eu vou colocar ações da Gerdau. Shift Enter. Observe agora que apareceu aqui o título Ações da Gerdau. Agora eu quero colocar aqui do lado, tá, no eixo Y, o preço. Então vem aqui, ó, clico aqui do lado, dou Enter e escrevo plt.y-label, abro e fecho parênteses, como parâmetro aqui dentro dos parênteses, abro e fecho aspas, e aqui eu coloco preços. Shift Enter, observe que apareceu preços aqui. Eu também vou fazer aqui, nessa parte de baixo, colocando a data. Então, vou copiar aqui, aproveitar que é o mesmo, parecido com esse código, Ctrl C, Ctrl V, ao invés de ser Y, vai ser X. Então, o Y vertical, X horizontal. E aqui eu vou colocar aqui, ó, ano. Shift Enter, pronto. Então tá aqui, ó, ano e preços. Observe que agora aqui, ó, tá em branco. Eu vou colocar umas linhas aqui para nos dar uma referência. Então eu venho aqui, ó, clico aqui do lado do X-Label, dou Enter, plt.grid. Abre e fecha parênteses. Aqui não precisa colocar parâmetro nenhum. Tá? Então, Shift Enter. Agora eu tenho aqui uma grade para me dar uma base, uma orientação dos valores. Se eu quiser colocar uma legenda, ou seja, para me informar, obviamente, do que se trata essa linha, eu venho aqui no plot, depois desse preços ações close, eu coloco uma vírgula, espaço,
escrevo label igual, abro e fecho aspas e coloco preço Gerdau. E aqui, depois que eu coloquei esse label aqui, eu tenho que vir aqui embaixo, debaixo do grid ou em cima, tanto faz, e coloco plt.legend. Abro e fecho parênteses. Só isso. Para esse comando aqui funcionar, legend, eu tenho que colocar lá no plot um outro parâmetro chamado label. Então eu venho aqui, ó, Shift Enter, agora apareceu aqui, ó, preço Gerdau. Basicamente é isso que a gente vai fazer aqui. Então a gente cria um gráfico e aí a gente tem uma noção preço nesse gráfico. Se eu, por exemplo, quiser colocar aqui 5.000 dias, observe que aqui só tem de 3.000 dias, 2016. Mas se eu quiser colocar 5.000 dias, é só vir aqui em cima, alterar aqui e executar toda a célula de novo. Shift, 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 Shift e Shift. Observa agora que eu tenho, ó, desde 2012. Então, olha a quantidade de dados que eu obtenho para poder formar aqui o meu gráfico. É muita coisa. Então, a partir daqui, a gente começa já a entender, a verificar como está o valor do preço da nossa ação. Tá? Então, observe que aqui, ó, em 2016, o valor foi para baixo de 5. Aqui, em 2022... Entre aqui 2020 e 2021 é no meio, entre 2021 e 2022, ó, chegou a bater próximo aqui de R$ 30. Então a gente já começa a ter essa noção, né, da valorização ou não do nosso ativo, tá, pessoal? Então a gente fica por aqui nesse momento, a gente vai dar continuidade nesse código. Então espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que querem aprender essa parte financeira, a parte de fazer a análise. Deixe o seu like, deixe seus comentários aqui embaixo que eu vou estar respondendo. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo aqui até o final. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!